Escola Bíblica Dominical, lições adulto, quarto trimestre de 2020, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. E nesta lição, a lição dessa semana, a lição de número 5, nós vamos ver que ela esclarece que Jó desejou intensamente a morte. É o que vamos ver nesta lição. Jó desejou intensamente a morte. E, ao desejar a morte, o patriarca Jó tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs, evidentemente, com permissão de Deus. Nós constataremos nesta lição que, apesar de Jó desejar morrer, ele não buscou o suicídio. Portanto, esta lição não é uma apologia ao suicídio. E, nesse aspecto, a vida de Jó nos passa uma mensagem muito importante, mostrando-nos que, mesmo diante do mais terrível sofrimento, Jó não ousou entrar numa jurisdição que pertence somente a Deus. A vida, o direito de tirar a vida, de dar a vida. Ele, indiretamente, Jó, nos transmite a importante mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o nosso Deus altíssimo, poderoso, dono da vida, que dá a vida e que tira a vida. É importante deixar bem claro que, em momento algum, quando Jó deseja morrer, ele não está, de forma alguma, fazendo apologia ao suicídio. O texto áureo dessa lição está no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 24, e diz: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Leiamos. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não seja as pestanas dos olhos da alva, ou seja, não vejam as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre e, saindo do ventre, não expirei? Porque me receberam os joelhos? E porque os peitos que me mamasse? Para que me mamasse? Para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou
com os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto. Não existiria como as crianças que nunca vieram à luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Este texto de Jó expressa bem o seu lamento diante da adversidade que ele estava sofrendo. O objetivo desta lição é explicar que Jó era humano. E sendo humano, ele tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos e por isso não foi recriminado por Deus quando ele se expressou desta forma, como nós vimos no texto lido. Na lição anterior, nós vimos o drama vivido por Jó, as calamidades que se abateram sobre ele de uma forma tão catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Os seus amigos foram consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar o seu debilitado estado de saúde. E depois de 7 dias, Jó rompe o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Jó se refere ao dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, ele desabafa tudo o que sentia naquele momento. Ele diz: por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? É o que estaremos estudando nessa lição. O momento em que Jó quebra o silêncio em uma lamentação pelas adversidades que estava enfrentando. Veremos também a definição do termo lamento à luz do Antigo e do Novo Testamento. Faremos algumas considerações sobre a lamentação do patriarca e, por fim, finalizaremos com as lições que podemos extrair dos lamentos de Jó e como podemos aplicar essas lições na vida cristã. O lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. Vamos começar então definindo este termo lamento. A origem desta palavra lamento vem do latim lamentum, que significa literalmente expressão de sofrimento e ainda ação de lamentar. Lamentação, expressão de pesar, de mágoa diante do infortúnio, ato de se expressar com lamentações, gemidos, pranto, queixa e gemido. Nós encontramos na Bíblia Sagrada cerca de 15 palavras que indicam o ato de lamentar, entre elas a palavra hebraica abal, que indica o senso interior de tristeza, lamentação, bater no peito, rasgar, cortar, que nós encontramos, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 34. E no Novo Testamento, os termos gregos que significam entristecer e se lamentar, e ainda levantar a voz, chorar em voz alta. Encontramos essas expressões em Mateus, capítulo 11, versículo 27, em Apocalipse, capítulo 18, versículos 11, 15, 19. Vamos ver agora algumas considerações sobre alimentações de Jó. Primeiro, a ocasião do lamento e a causa do lamento. Durante 7 dias após o início do sofrimento de Jó, ele não abriu a boca para blasfemar contra Deus, como Satanás previa que ele faria se Deus permitisse o sofrimento. Apesar de estar sofrendo tanto, ao término desses 7 dias, ele quebrou o silêncio parlamentar.
É o que nós encontramos no capítulo 1, no versículo 3, que diz: depois disto, abriu Jó a boca, e entre outras coisas, lamentando o dia do seu próprio nascimento, como ele diz nos versículos 2 e 3 do capítulo 3. E Jó, falando, diz: pereça o dia em que nasci, a noite em que se diz, foi concebido um homem. Nós encontramos também Jeremias lamentando da mesma forma. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós encontramos lá no capítulo 20, versículo 14, quando Jeremias, não podendo resistir à pressão das diferentes provações que iam acumulando-se sobre ele, deu lugar aos seus sentimentos com essas palavras que nós encontramos no capítulo 20, versículo 3 do livro de Jeremias. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. A causa do lamento de Jó. Então, devido à avalanche de dificuldades que lhe sobreveio, foram atingidas suas principais colunas sobre as quais a vida humana está fundamentada. Quais são essas colunas? A família, os bens materiais e a saúde. Jó caiu no abismo de uma profunda desesperança devido à natureza da adversidade que ele viveu e pela não compreensão de conciliar esse sofrimento com a sua fidelidade a Deus. E ao experimentar tamanha dor, curiosamente Jó expôs o receio que tinha em seu coração de um dia ter que passar por esta experiência. Quando ele diz: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó capítulo 3, versículo 25. Veremos agora as etapas do lamento de Jó. Quais são essas etapas do lamento de Jó? Primeiro, Jó lamentou pela sua existência. Depois ele lamentou pela preservação da sua vida, pela prolongação da sua vida e pela falta de ânimo em continuar vivendo. Vejamos cada um desses momentos ou de etapas da lamentação de Jó. Primeiro, Jó lamentou pela sua existência. Os dias de dor implacáveis acabaram abalando a serenidade de Jó. O patriarca Jó não consegue entender a razão de ter nascido se ele viria a ter tanta miséria. E assim ele protesta contra o dia do seu nascimento. Capítulo 3, versículo 1, ele disse: abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Quer dizer, o dia em que ele nasceu. Os homens habitualmente celebravam e celebram com alegria o dia do nascimento, o dia do aniversário. Mas Jó considerou esse dia o dia mais infeliz do ano, por ser o mais infeliz da sua vida. O dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário. Ele considerou esse dia como a porta de entrada para toda a sua aflição. É o que nós vemos lá no versículo 10 do capítulo 3. E nesse lamento, Jó fala da tristeza e do sofrimento que estavam se acumulando em seu coração, e ele faz essa indagação que nós encontramos no versículo 11 do capítulo 3. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Essa é uma pergunta que nos momentos de dor já foi feita aos prantos por muitos filhos de Deus, inclusive o profeta Jeremias. É o que nós vemos no capítulo 20, versículos 14 a 18 do livro de Jeremias. A segunda etapa, Jó lamentou pela preservação da sua vida. Como se não bastasse Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele também expressou o seu desejo de que não deveria mais estar vivo, ou seja, ele se incomodava com a preservação da sua vida e por isso ele estava passando por tanto sofrimento. Jó se sentiu preso, cercado como um pássaro na gaiola.
E morrer para ele seria libertar-se dessa situação. É assim que algumas vezes nós nos sentimos em momentos de provação intensa, como foi o caso do profeta Elias, que perseguido por Acabe e por Jezabel, diz o capítulo 19, versículo 4 do 1 Reis, que Elias teve vontade de morrer. Veja que tanto Jó como Elias e outros heróis da Bíblia Sagrada, em momento algum, eles falam de dar cabo à própria vida, ou seja, suicidarem-se. Não há em momento algum na biografia desses heróis que a Bíblia relata que, diante do sofrimento, desejaram morrer. Não fazem apologia de momento algum ao suicídio. Veja, nós lemos nos textos que relatam a biografia desses heróis, que a lamentação pelo nascimento ou anseio pelo fim da vida, proferida por Jó, no nosso caso estamos estudando, não é de forma alguma uma apologia ao suicídio nem à eutanásia, mas sim a declaração de um homem cujo sofrimento era tão intenso que ele desejou jamais ter nascido. A terceira etapa do lamento de Jó. Jó lamentou pela prolongação da sua vida. E nós vemos que, num misto de sentimentos, Jó critica a providência de Deus como sendo injusta e impiedosa ao prolongar a vida quando os seus confortos são retirados. Veja o que ele diz no versículo 20 do capítulo 3. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, ele faz essa pergunta. Ele considera injusto Deus prolongar a sua vida. Ele considera injusto que, de uma maneira geral, vidas miseráveis fossem prolongadas, como nós vemos no versículo seguinte, versículo 21. No livro de Jó, a vida é chamada de luz porque é agradável e útil para se caminhar e trabalhar. É dito que essa luz nos é concedida, pois não fora ela prolongada diariamente por uma nova dádiva de Deus, a vida se consumiria se não fosse cada dia prolongada. Mas Jó considera que, para aqueles que estão na miséria, como é o seu caso, é uma dádiva sem a qual eles estariam melhor, uma vez que a luz só lhes serve para, através desta luz diária, verem a sua própria miséria. A quarta etapa do lamento de Jó. Ele lamentou pela falta de ânimo em continuar vivendo. E em seu estado de aflição, os transtornos eram incessantemente sentidos. Jó acreditava que tinha motivos suficientes para estar cansado de viver, pois não tinha nenhum consolo em sua vida, pois ele diz no versículo 24 do capítulo 3, a parte A, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e as tristezas impediam e antecipavam ao sustento da vida, quando ele diz que antes do pão vem o suspiro. Além disso, as tristezas afastavam o apetite que ele deveria sentir pelo seu alimento, o alimento necessário de cada dia. E ainda mais, tão grande era a extensão da sua dor e da sua agonia que ele não somente suspirava, mas gemia. É o que nós vemos na parte B do versículo 24 do capítulo 3. E os meus gemidos se derramam em lágrima. E ainda em seu estado de aflição, Jó acreditava que tinha motivos suficientes para estar cansado de viver, porque não tinha nenhuma perspectiva de melhora da sua situação. É o que ele diz no versículo 23 do capítulo 3. Cujo caminho está escondido e a quem Deus cercou de todos os lados. Ele não via nenhum caminho aberto em direção à libertação desta situação. Ele sabia que... Ele nem sabia que rumo deveria tomar. O seu caminho foi cercado com espinhos para que não pudesse encontrar a sua vereda. Nós vemos
Jeremias, nessa mesma situação, lamentando dessa forma, no capítulo 3, versículo 7, Lamentações, Jeremias diz: se Deus me amarrou com correntes pesadas, estou na prisão e não posso escapar. Nós vamos ver agora as lições extraídas do lamento de Jó. Primeiro, os servos de Deus devem superar crises pessoais que venham enfrentar. Segundo, o sofrimento não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus. E terceiro, no momento de angústia, precisamos continuar crendo nos cuidados de Deus. Vamos então às lições extraídas do lamento de Jó. Primeiro, os servos de Deus devem superar crises pessoais que venham a enfrentar. Sobre o patriarca Jó, o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 5, versículo 11 da sua carta: ouvistes da paciência de Jó? Isso é até um provérbio, né? Popular que se diz, paciência de Jó. É o máximo que se pode ter de paciência, segundo esse provérbio, né? Mas nós percebemos que essa paciência, sendo a paciência de Jó um exemplo de paciência, não foi em todo momento. Nós ficamos admirados que um homem como Jó seja tão paciente. Mas nos surpreende também que um homem bom seja tão impaciente como nós vemos nesse capítulo 3 do livro de Jó, o seu lamento. Mas esse lamento de Jó foi escrito para ensinar e não para que o imitemos nesse comportamento, tenhamos como um bom exemplo, mas para que nós evitemos esse exemplo de Jó, como uma advertência para aquele que cuida estar em pé, vigie para que não caia. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Então, esse comportamento de Jó, essa impaciência de Jó, refletida nesse capítulo 3, é para nós como uma advertência, para evitarmos esse tipo de comportamento. Nós seguimos o exemplo de Jó. É comum entre os servos de Deus enfrentar altos e baixos. Isso é normal na nossa vida. Nós temos altos e baixos, né? E quando estamos em intensa pressão ou quando não conseguimos compreender determinados processos na nossa vida, processos que Deus permite na nossa vida, situações que Deus promete nas nossas vidas, e nós vemos isso nos heróis da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Abraão, Asaf, Elias, Paulo, todos eles tiveram dificuldade em entender certos momentos de sofrimento nas suas vidas. Mas todos eles em comum superaram estas crises confiando na graça de Deus. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, fala ali do espinho na carne que Paulo tinha. Há muitas controvérsias sobre este espinho que Paulo se refere, há muitas sugestões, há muitas ideias, mas a Bíblia não diz. A verdade é que era alguma coisa que incomodava Paulo. E Paulo diz, no capítulo 12, que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele sofrimento. Porque quando se fala em espinho traz sofrimento, fura, né? Incomoda. Mas e qual foi a resposta de Paulo após orar 3 vezes a Deus para que retirasse esse espinho da sua carne? Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Então Paulo se conformou com aquela situação e aprendeu a superar aquele sofrimento. A segunda lição que nós extraímos do lamento de Jó é que o sofrimento não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus. Veja, como Jó foi tão abençoado após superar todo esse sofrimento que Deus permitiu a ele. As bênçãos foram dobradas. Se ele não tivesse resistido, tivesse desistido, não teria recebido as bênçãos que Deus tinha para ele, teve para ele. Então nós não podemos permitir que os infortúnios desta vida tirem de nós a gratidão por todas as dádivas que Deus tem nos dado. Como diz Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo 17,
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A vida é um dom de Deus para nós. Atos, capítulo 17, versículo 25 diz: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração. Então, resultante da ação direta de Deus, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, diz o salmista no Salmo 139. De modo que a existência e a preservação da vida são bênçãos que não podem ser desvalorizadas. Como diz Lucas, escrevendo Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A ingratidão não pode achar guarida no coração dos servos de Deus, como diz o salmista no Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, Senhor, por todos os benefícios. Embora sejam profundamente provados, ainda assim não tem motivos. Ainda assim tem motivos de sobra para continuarem louvando ao Senhor, como fez o profeta Abacuque. Então, todos os servos de Deus, mesmo passando por provas mais difíceis possíveis, podemos dizer como disse o profeta Abacuque no capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que exemplo maravilhoso de abnegação, de persistência. Que lição maravilhosa podemos aprender através dessas palavras do profeta Abacuque, para superarmos as crises pessoais que possam se abater sobre nós na nossa caminhada cristã. A terceira lição que aprendemos no lamento de Jó é que no momento de angústia nós precisamos continuar crendo nos cuidados de Deus. Em meio às grandes dificuldades, a recomendação bíblica é continuar crendo em Deus, não permitindo que o desespero tome conta da situação. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque nós andamos por fé e não por vista. De modo que a esperança cristã não está fundamentada nas circunstâncias ou nos bens materiais, mas sim em Deus. Então a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança, não depende das circunstâncias que estejamos vivendo, porque não estamos fundamentados nos bens materiais, mas sim em Deus. Nós não estamos fundamentados nos recursos materiais, mas em Deus, pois a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Então confiar no cuidado de Deus é necessário, por quê? É um remédio contra a ansiedade. Deus tem o controle de tudo e cada luta tem começo e fim, e o sofrimento é pedagógico, ou seja, nos ensina. O sofrimento que Deus nos permite é para nos ensinar a dependermos mais da sua misericórdia, da sua graça, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, quando estivermos passando por algum processo de sofrimento, de dificuldade, e pedirmos a Deus para retirar de nós, como Paulo pediu para Deus retirar o espinho da carne, que possamos ouvir essas palavras do Senhor, que disse a Paulo: minha graça te basta. Que nós possamos aprender como Jó, mesmo nos momentos difíceis, de grande sofrimento, que como Jó, como Elias, venhamos desejar a morte em momento algum. Possamos tomar uma atitude drástica como essa, como muitos têm tomado. Nós temos tido notícias, tomado conhecimento de que, inclusive, pastores, diante do sofrimento causado pela depressão,
têm tirado as suas próprias vidas. Mas os heróis da Bíblia Sagrada, mesmo aqueles que passaram por grandes sofrimentos, em momento algum intentaram dar cabo às suas vidas, pois nos ensinam, através do sofrimento, que o único que tem direito de dar a vida e tirar a vida, que tem esse poder, é Deus. Portanto, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E que o sofrimento na vida do crente não seja como alguns entendem, que está sofrendo por causa do pecado, mas que nós possamos nos autoavaliar e concluirmos que Deus tem permitido o sofrimento para o nosso aprendizado. Que o sofrimento na vida do crente fiel, como foi no caso de Jó, é pedagógico e não punitivo. Concluindo essa lição, podemos dizer então que o Lamento de Jó destaca não só a natureza da sua adversidade, como mostra a sua fragilidade como ser humano. E, apesar de suas virtudes atestadas pelo próprio Deus, como nós vimos lá no capítulo 1, Deus, o próprio Deus atestou as virtudes de Jó. Homem temente a Deus e que se desviava do mal, homem reto. Mas Jó revelou por meio da sua alimentação a sua extrema necessidade de confiar ainda mais em Deus. Que possamos aprender com esta lição e jamais murmurarmos, mas diante das nossas lamentações, aprendamos a confiar ainda mais em Deus, como fez Jó. Que Deus abençoe a todos.